A gente pode olhar como preocupação, né? E tem a ansiedade normal, que é a ansiedade de você ficar preocupado na hora, né? Aquela até chegar o momento, né? Mas é uma coisa normal, né? E nós falamos também, não falamos muito, né? Não entramos muito em detalhes em relações aos transtornos ligados à ansiedade. Mas nas férias, interessante, né, quando eu falei domingo passado, eu estava pensando assim nas férias, de alguns estudos em relação a alguns transtornos que nós vimos, né? Porque como eu falei para os irmãos, que a faculdade, eles nos formam, mas de uma forma assim, muito básica, né? Nós, depois que você faz, né, todo o percurso, né, tem a irmãzinha aí também está trazendo psicologia também, aí que nós vamos nos especializar na área que mais nos, né, tocou, que mais nos, eu acho que já tinha, né? Não sei se... Água abençoada, que está a semana toda, né? Tá pegando tudo. Né? E então, nós acabamos passando, assim, muito superficialmente em algumas áreas da psicologia. E aí vai do interesse de cada um para estar se especializando naquilo que mais te chamou a atenção. Então, nós falamos várias coisas domingo passado sobre a ansiedade. Como ela nos atinge muitas vezes por nós não conhecermos o nosso corpo, conhecer nossas reações orgânicas, nós acabamos ficando em pânico, né? Ficamos em pânico. E acabamos, uma coisa que é simples, acaba se tornando muito mais acima daquilo que poderia estar sendo. Como nós falamos sobre a aceleração do nosso metabolismo, do nosso coração, da nossa mente, né, que ela começa a acelerar e pensar um monte de coisa de uma vez só. E muitas coisas, muitas preocupações que vêm, não tem fundamento. E mesmo que tenha algumas, né, nós começamos a olhar para elas de uma forma assim, prematuramente, né? A maior parte das preocupações que vêm sobre nós, está dando para ouvir? São preocupações sem fundamento nenhum, né? Então tem muitas coisas, a gente acaba passando mais tempo, né, acelerado no 220 do que no 110. Deu para entender? Tá doida? Né? E sendo que nós não precisamos. E uma das coisas que eu falei também, que eu ouvi de um dos professores, que nós temos a maior vantagem, porque nós temos fé. E ele fala a importância de vencer, né, tendo fé. E nós temos fé. Mas a nossa fé está centralizada no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Então nós temos essa vantagem. É normal a ansiedade? É normal, até o ponto de ela não nos prejudicar. Não nos prejudicar na área, na atividade, né, nossa, do dia a dia. Ainda estou, né, emocionada, mas, né, eu estava falando com a Valquíria essa semana, a gente teve de apresentar um trabalho e eu me preparei e tal, né, e toda a equipe, né, se prepara, tal, é aquela, né, e a gente acaba passando por essa grande emoção, né, a ansiedade, fica ali, o coração. Como eu falei, né, a ansiedade de estar diante de pessoas que você não conhece. Você conhece as pessoas assim, né, mas não conhece lá
no coração. Aí você começa a imaginar o que elas estão pensando em relação a você, né? Nesse momento, meu cérebro está fazendo isso. Mas, e ali naquele momento, né, eu estava lá e preparando, eu já tinha conversado com uma colega, né, eu falei, nossa, uma colega que ela estava bem nervosa, tá? Eu falei, nossa, você fala tão bem, né? Aí foi minha vez. Nossa, foi tremendo. Eu estava tão emocionada. Aí eu comecei a falar, tal, de repente, né, me deu um branco, assim, ai, como eu gosto desse amigo que chega nos momentos. E aí eu falei, professora, me desculpa, mas eu estou muito emocionada. Aí foi aquela risada, né? Ela, não, e eu pesquisei, falou, não, pode ler. Eu quero, quanto mais a gente, né, ouvir, melhor, né? E realmente, eu fui olhando, né, aquilo que eu escrevi lá, que a semana toda, naquela, né, e fui relaxando, né? Mas tudo isso é normal. Bom, a ansiedade, ela mexe com o nosso organismo. Lembra que eu falei, quem veio, né? Ela acelera o coração, ela faz você começar a suar, você sente mal-estar, dor na cabeça, né? A pressão sobe. Então tem tudo isso, porque o nosso corpo, ele se arma para uma batalha. Então quando você está preocupado, você está falando do seu cérebro que você está diante de uma batalha. Então Deus é tão tremendo que Ele faz com que o nosso cérebro, né, mande lá uma mensagem para o organismo. E aí o organismo, ele começa a te preparar para uma batalha. É como se você fosse diante lá de uma guerra, né? Estivesse diante de uma guerra. Então imagina as pessoas que estão diante de uma guerra, como elas estão ali sobre a adrenalina delas. Então o corpo, o sangue vai todo para o músculo, né? O coração acelera, suor, os olhos, né, ampliam, e você se arma toda para essa batalha. E quando você não conhece o que está acontecendo com você, você começa a achar que você vai ter um derrame, um AVC, né? Lógico que se você sentir alguma coisa, você tem que procurar, né? Você não vai ficar sentado lá, eu acho que é a única pastora falou, então eu vou, e não é puff, né? Então tem que sempre estar analisando tudo isso, né? O que está acontecendo para você, né? Não sofrer essas consequências. E hoje nós vamos estar falando como vencer, né? Essa situação toda aí. Eu podia estar voltando tudo, né? Mas aí a gente vai... não pode ser que não dê tempo de... Eu vou dar algumas dicas, aí fala 8 dicas para controlar a ansiedade. Primeira coisa, respire. Porque quando você está preocupado e ansioso, a primeira coisa que você esquece de fazer é respirar. Você fica assim. Principalmente se você estiver muito, né? Principalmente se for a última prova do semestre. E você nem percebe que você está respirando assim, e o cérebro acaba não recebendo oxigênio. E por ele não receber, começa a você sentir mais coisa ali. Então procure respirar. Respire fundo. Vamos experimentar? Respire bem fundo. Eu quero, na hora que vocês respirarem, eu quero ir para frente, de tanta pressão. Vamos lá. Não tenha pressa, né? Eu estou quase na hora de trabalhar. Não adianta, você tem que relaxar. Você pode perceber, talvez agora você não vai perceber esse conforto que dá. Mas quando você respira mesmo, relaxa, você vai sentir um conforto. Principalmente aqui, ó. O cérebro, ele para de acelerar.
Porque na hora que você está preocupado, seu cérebro está acelerado. Você tem que ser rápido para uma batalha, você não pode ficar pensando, bom, a batalha vai começar mais ou menos um dia. Ali já está todo o exército contra mim. Nesse momento eu vou pegar uma espada e vou empunhar ela. Meu filho, quando você vê, você já foi, você esqueceu até de ver que você já foi, né? Lógico que ninguém vai pegar a espada, não vai pegar a arma, não vai, mas o seu corpo, ele se prepara para essa batalha, então é muito rápido, então o seu cérebro tem que pensar rápido. Tudo isso faz parte, né, da defesa. Muitas vezes esse medo e essa ansiedade, ela vem para te ajudar a preservar a sua vida. Então Deus criou ela, né? Não aos extremos. A gente está falando de uma coisa normal, não neurótica. Tem a ansiedade normal e a ansiedade neurótica, a patológica, né? Que já entra transtornos, né? Não estamos falando sobre ela, estamos falando sobre a sobrevivência. Estamos falando sobre, muitas vezes, essa preocupação de você estar desempregado e não tem como se manter. Vem a preocupação, só que você tem algo aí para te ajudar, que é Jesus. E também não podemos ficar só em casa orando. Nós vamos resolver o conflito. Então tem muitas coisas que nós temos de sair do nosso comodismo e ir resolver. Conflitos, como nós falamos a semana passada, nos traz ansiedade, nos traz aceleração, nos traz dor de cabeça, aperto no coração, tremor, suor, traz tudo isso. Só que tem conflitos que nós podemos resolver. Tem conflitos que nós podemos, o quê? Parar e analisar para ver se ele realmente, né, precisa ser focado, como você está dando esse foco, né? Então tem coisas que nós podemos analisar. Então tem ansiedade que pode ser resolvida, sim. Você tem que ir resolver. Mas tem coisas que você tem que orar. Todas você tem que orar, sim. Mas tem coisas que você vai ter que esperar. Vai procurar um emprego? Vai esperar, né? Eu me lembro quando eu era jovem, ainda eu sou espiritual. E eu me lembro que eu já estava cansada assim de depender dos meus pais, então já estava, né, precisando, né, assim. E eu me levantei, fui, orei tudo e fui procurar emprego. Logo de manhãzinha, não fui que nem meio-dia, né? Eu lembro quando meus irmãos eram novos, né, a gente chegava, eu e o Jonas lá, a gente estava de férias, eles chegavam e eles, nossa, essa semana toda eu levantei mó cedo, 10 horas da manhã, e fui procurar emprego, 10 horas da manhã. Então, né, hoje até o comércio ele abre mais tarde, né? Mas mesmo assim, né, tem que ficar na porta quando abrir, você tá lá. Então tem coisas que a gente resolve. E tem coisas que nós temos de esperar em Deus. Eu fiz meu currículo, fui entregar, agora, logo de manhã, fiz que nem uma semeadura, né? Joguei minha semente e agora vou esperar, né, ela germinar. Então, eu fico lá, tranquila, esperando no Senhor, porque eu vou receber a minha vitória. Então, a minha ansiedade ali de procurar já foi resolvida, porque eu levantei. Então, eu tenho que levantar. Eu estou ansiosa, eu tenho que analisar o porquê que eu estou ansiosa. Bom, está analisando? Essa ansiedade tem fundamento? Qual que é o problema da sua ansiedade? Tem que analisar. Tem fundamento? No final de semana, preciso fazer um monte de coisa. Tem trabalho, tem leituras, tem um monte de coisa para me fazer. Então, eu acordo,
primeira coisa, meu coração fala, precisa colocar as leituras em... que está tudo atrasado, opa. Aí eu vou resolver essa ansiedade. Você está vendo? Tem coisas que nós podemos resolver. O que você está passando? A sua ansiedade. Você pode resolver? O que você está sentindo? Tem fundamento? E se tiver, o que eu vou fazer? Então, a primeira dica é respirar. Você precisa respirar, todo mundo está respirando, né? No mundo tem alguém sem respirar? Olhando assim, está todo mundo coradinho. Então, não tem ninguém sem respirar. Segunda dica, vamos lá. Por isso que eu preciso de um secretário aqui. Dica 2. Procure entender que quando um problema novo aparece, a solução não está necessariamente em sua mente. Quando for possível, analise o problema mais uma vez, buscando entendê-lo. Aumente as informações e o conhecimento sobre ele. E permita-se uma melhor análise. Talvez você esteja supervalorizando o problema, como eu falei. Domingo passado eu falei em relação a isso. Às vezes a gente foca em coisas que não têm muita importância, mas tem coisas que são importantes. Você precisa focar. Então o que você tem que fazer? Procurar mais informação em relação àquilo que você está preocupado. Você tem que chegar e falar com Deus. Falar, Senhor, estou preocupado em relação a isso, aquilo outro. Deus, Ele é o maior e melhor psicólogo. Ele está acima de todos os outros psicólogos. O Senhor é Senhor, Ele te criou. Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe o teu limite. Converse com Ele. Você também precisa, calma Sandra, calma. Nós vamos chegar lá, tá? Não estou doida. Não, geralmente o pessoal fala, bem que fala que o psicólogo fica doido. Eu fico sempre profetizando ao contrário, está repreendido, em nome de Jesus. Elas dão risada, porque eu vivo falando. Porque elas falam várias vezes, psicólogo é doido, está repreendido, em nome de Jesus. Não quero ficar doida, não, Senhor. Admita e aceite uma certa dose de falta de controle. Entenda que você não tem poderes para controlar tudo. Principalmente nós que somos mães. Nós achamos que temos poder para controlar. Né? E isso que acontece conosco, pais também, sim, mas mãe é os extremos, né? Eu nem vou falar o que o pastor fala de mim, né? Quando eu estou, né? Porque eu fico ali, eu preciso fazer isso. Ele, você não pode, você é Deus. Quer fazer eu parar e perguntar assim, você é Deus? Você está com todo o poder? Você pode controlar? Pode fazer as coisas se transformar? Você pode orientar, como o pastor falou de mim. Você pode orientar, mas o limite, né? O limite não está, nem o máximo, nem o limite, nada está na nossa mão. O Senhor está no controle. A Bíblia fala lá, entregue sua vida nas mãos do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus satisfará os desejos do teu coração a partir do momento que você reconhecer que você não pode fazer o que você pensa e que você gostaria de fazer. Senhor, tem um louvor que eles cantam que eu gosto muito, como que é? Eu gosto tanto que eu esqueci. Ele é tão profundo que ele ficou no profundo dos meus pensamentos. Não tem essa notícia. Hã? Esse é o que você gosta, o meu Não tem outro além de ti. Não tem outro. Depois eu vou me lembrar. É o que o Weber trouxe lá do seminário. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Nós só temos o Senhor Jesus. Isso é bom para a mãe.
você cantar, e você também tem algum problema muito, né? Você precisa cantar e crer que realmente colocar Jesus no centro, porque nós não temos outro lugar para correr, só temos Jesus. Jesus, eu só tenho a Ti. Então nós temos de entregar nossa vida nas mãos de Deus, e Ele sabe o que é melhor para você. Por isso você pode cantar. Deixe-o conduzir a sua vida. Deixe Jesus conduzir. Descanse nas mãos de Deus. Como que você vai descansar? Como você vai descansar? Deita na sua cama, se puder, né? Se não puder, dá um jeito de sacudir o lençol e deita. Respira. Estou falando sério. Respira. Desacelera o seu cérebro. Agora comece a falar com Deus. Deus, eu só tenho a Ti. Eu só tenho a Ti, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Outra coisa, para 4. Em determinadas situações, agir é o melhor remédio. Como eu já tinha falado, problemas e novidades são resolvidos mais com ação do que com especulação. Concentre no seu objetivo e faça o melhor que estiver ao seu alcance. O que tiver ao seu alcance, você vai resolver. O que tiver ao seu alcance. O que não tiver ao seu alcance. Bom, Lázaro tinha morrido. Estava Marta, Maria, né? Chorando. O Senhor falou. Aquela que Jesus mais falou foi a que chegou acusando Jesus. Jesus, se eu não estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Jesus está no controle da nossa vida. Talvez você nem, né? Porque a tempestade é tão grande, né? Que não parece. Tem momentos que nós passamos que não parece que Jesus, mas Ele está. E talvez você ouça uma vozinha assim, falando assim: olha, isso tudo que você vai passar, está passando. É um momento, é uma fase. Já está resolvido, estou no controle. Você não escuta a vozinha? Olha, essa vozinha é do Senhor, é o Espírito Santo que está dentro de você. Tenha certeza. Talvez você pense, você ouça essa voz e você fala assim: eu estou falando comigo. Eu estou querendo me controlar. É Deus que está querendo te controlar. E muitas vezes você acha que é você falando com você, mas é o Espírito Santo falando com você. Se você tem essa certeza que Ele está dentro de você, você tem? Amém? Então Ele está falando com você. Então está lá, a cena. Jesus tinha poder para tirar aquela pedra? Não? Não. Jesus não podia estender as mãos e a pedra subir. Ele era Deus, Ele era homem ali, mas era Deus também. Ele tinha poder. Mas o que Ele pediu? Ele pediu para que tirasse a pedra. O que nós podemos resolver, nós vamos resolver. O que podemos? Tem alguém te escarnecendo, você vai lá na casa da pessoa e dá um soco na... Você pode fazer isso? Você não pode fazer isso, né? Se a paz depende de vós, tem de paz. Se já estava na faculdade, aí eu perguntei uma coisa lá para uma moça, uma senhora, né? E elas começaram a falar de uma pessoa que queria processar a outra, fazia parte do grupo, queria processar a outra, não sei. E eu faço de tudo para não ouvir, né, certas coisas, né? E eu estou aprendendo cada dia mais. E às vezes você também faz um comentário inocente e você, né, também, então é melhor
Aí eu lá escrevendo, aí uma das senhoras falou: nossa, você não acha, né, estranho? Porque essa pessoa é advogada e ela, né, eu sei que ela é advogada, estou falando para vocês que ela é advogada e ela queria processar o próprio grupo dela. Aí eu falei assim, ó, eu só sei que eu procuro estar em paz com todos. Com todos, cumprimentar todos. Esse dia a Osana perguntou: mãe, porque tem pessoas que você cumprimenta, ela cumprimenta você. E tem pessoas que você cumprimenta e parece que você está invisível, né? Então esse dia até eu gostei, né? Às vezes me sinto invisível. Mas até eu ri na hora lá, eu escrevi umas coisas. Porque às vezes você se sente invisível, né? Dentro de casa, no caminho. Você cumprimenta as pessoas, parece que as pessoas não estão te vendo, né? Mas o Senhor está te vendo. Aí ela falou: mãe, por que a senhora cumprimenta todo mundo? Aí eu falei: porque eu tenho um defeito, que é educação, né? Então, às vezes, né? Mas não é defeito, né? Mas a gente está vivendo uma era ali que está virando quase um defeito, né? Você cumprimenta: bom dia, pessoal. Acho que é até bom a pessoa ir direto, porque pior se ela parar e falar bom dia, né? Para você pode ser um bom dia, mas para mim, né? Então a gente tem que fazer o que a gente tem que resolver, a gente vai e resolve. Vamos lá. Quarta dica, quinta: em todo empreendimento, admita a possibilidade de perder. Não queira ganhar a qualquer preço. Esse tipo de comportamento dificulta a aceitação de uma eventual derrota. Lembre-se, nem sempre as coisas saem como nós imaginamos. Então, na Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ganhar, isso vai cooperar para o seu bem ou para a sua derrota? O cristão olha como derrota ou o cristão olha como uma oportunidade de crescer, de amadurecer? Como que você olha as suas experiências negativas aos seus olhos? Uma coisa ruim, uma coisa boa? A gente tem que mudar nosso olhar, porque às vezes a gente olha como negativo, como experiência negativa, realmente, mas ela vai contribuir para o teu amadurecimento, para a tua resistência. Como você era até chegar a uma certa idade? Eu vou falar de mim. Eu chorava por tudo. Se eu chegasse de manhã num culto e alguém olhasse assim para mim, meu maridão está ali, Deus está aqui. Eu me lembro de certa pessoa que uma vez eu estava lá ministrando e isso cooperou para minha resistência. Estava lá: quero que valorize o que você tem. Você não era aqui não, é na Jesus Vive, é outra igreja que a gente passou. Aí eu olhei para a irmã olhou assim. Aí depois olhou para mim e ficou. Aí eu levei um susto. Você está lá, né? E aí, irmão, vamos lá, cumprimente a irmã. Meu Deus, meu coração não amanheceu pegando fogo, mas ficou pegando fogo. Lembrei agora da minha irmã. Quem veio nas bodas ficou sabendo do coração pegando fogo, né? Meu coração ficou acelerado. Meu Deus. Aí logo o inimigo, o que você está fazendo aqui? Você está pegando aquela irmã lá contra você? Alguma coisa você fez para ela. Eu não conseguia nem saber como terminava o louvor, né? Fiquei assim acelerada, porque a ansiedade ela atrapalha de você pensar. Por isso você tem que respirar, tem que refletir, né? Tem de tirar o seu cérebro da aceleração. Aí você vai pensar. E naquele momento eu fiquei perturbada e acabei naquele louvor mesmo. Saí do meu lugar e cheguei na irmã por trás dela e falei: irmã, eu fiz alguma coisa
te machucou, né? Você sabe. Eita, nós. Pronto. Uma coisa que eu aprendi desde pequenininha é que eu não sou Deus. Não tenho espírito de adivinho. Sou limitada totalmente nessa situação. E minha mãe sempre falou que o espírito de adivinho procede do diabo. Aí, meu coração, que não tinha amanhecido pegando fogo, começou a pegar fogo. E não foi pelo Moreiro que passou perto de mim. Né? Foi por aquela situação, aquele conflito que nós temos de resolver. Podia resolver aquilo. Tem gente, sabe o que faz? Vou para outra igreja. Mas por que não sei? Ó, pastor, não é nada contra você, nem contra você. Não é contra ninguém de vocês, mas eu vou para outra igreja. Irmãos, o que acontece ali na igreja, você tem que resolver ali. Sabe por quê? Porque na outra igreja você também vai arrumar alguma situação e vai ter que sair da outra igreja, e aí você vai falar assim: eu vou para o mundo. E o mundo é do capeta. A palavra mais certa. E ele vai aprontar ainda mais com você. Então nós temos de ter a sabedoria de resolver nossos conflitos. Aí o que aconteceu? Saí dali, a irmã desceu as escadas, logo, a primeira. E eu lá olhando, né? Eu sentei até um pouco longe, né? Do jeito que ela falou comigo. E eu sou teimosa. Fui atrás dela, mas sempre de longe. Eu falei: irmã, eu na escada, quem foi da outra igreja sabe que tinha uma escada e a irmã embaixo. E eu assim, na escada, falei: irmã, o que eu fiz para você? Porque eu não tenho o poder de descobrir o que eu fiz. Eu preciso saber o que eu fiz para você, para mim poder ajudar. Porque ela tinha ido num sábado em casa, acho que numa sexta-feira. E tocamos violão, e foi uma bênção. Passou o sábado, não, na outra semana, passou uma semana ela nesse conflito. No sábado, antes dessa situação, eu tinha ido em casa, foi aquela bênção. Aí veio domingo, aí segunda, terça, ela ficou nessa situação. Uma semana assim. Aí, o que aconteceu comigo, maridão? Ela não falou para mim o que eu tinha feito. Eu fui para casa, chorei a tarde toda. Diante do Senhor, ajoelhada, deitada. Senhor, me revele o que eu fiz para esse irmão, porque eu não consigo me lembrar, Senhor, sem brincadeira. Chorei. Eu quero mostrar que tem conflitos, coisas que você passa, que é para a tua resistência, vai cooperar para o seu bem. As coisas negativas, seja qual for a área, vai cooperar para a sua maturidade. Fui para casa, chorei, orei, Deus, revela para mim, Senhor, mostra para mim, Senhor, eu não consigo me lembrar o que eu fiz para casa. Fiz de tudo e Deus não revelou. Meu esposo falou: bem, se você não estava se lembrando, é que você não fez nada para ela. Para, mas eu quero saber, eu não quero ficar nessa situação. E à noite eu ia ministrar louvor. Imagina a cara da irmã olhando para mim, e eu lá falando de Jesus, e a... né? Tipo, hipócrita. Né? Então eu não queria sentir aquilo. Irmãos, resolva os seus conflitos. Não fica na adrenalina, não. A irmã chegou à tarde, eu me preparei. Chorei a tarde toda, orei, estava na unção, que eu passei o dia todo orando, então estava assim, ó, saindo faísca. Aí, fiquei plantada na entrada da igreja. O pessoal subiu todo e eu ali esperando. Hoje, esse domingo, eu vou resolver esse conflito.
escrito. Eu não vou ficar segunda, terça, quarta, quinta. Não. Esperei. Já veio a irmãzinha, a Bibi. Peguei no braço dela. Ela, que isso? Mas eu não peguei para machucar, não. Peguei assim. Pus ela, também que ela era mais magra, né? Magrinha. Coloquei ela no quartinho. Pus a cadeira e falei, senta aí. Cuidado, viu? Pensa bem antes de ficar sem falar comigo. Falei, agora em nome... Eu tranquei a porta, porque ela não queria falar comigo. Olha que luta. O negócio estava bravo. Tava. Tranquei a porta e falei assim, olha aqui. Em nome de Jesus. Só que eu não usei o microfone. Tu vai falar comigo o que aconteceu, o que eu fiz pra você. Eu passei a tarde toda chorando, orando, tive de orar a tarde toda. Glória a Deus, tudo com fé. E Deus não me mostrou o que é que aconteceu. Eu não aguento mais. Eu pensei que ia me dar infarto, eu não sabia que era normal e eu estava assim, não consegui comer, não consegui almoçar, né, bem? Não consegui almoçar, não consegui fazer. Fiz o almoço que só Deus sabe o que eles comeram. Foi uma coisa, aí ela olhou pra mim, ela de novo, amor, você sabe o que você fez pra mim? Eu falei, eu não sei, e eu vou ficar sabendo agora em nome de Jesus. Aí ela disse, nós tem que resolver conflito. Não tem essa de eu vou para outro lugar, para a Espanha, para os Estados Unidos, para São Paulo, para outra igreja, porque está em conflito com o teu irmão. O que o Senhor nos ensina? Não é isso que Ele nos ensina? Ela olhou para mim e falou, a semana passada, no domingo, você estava cumprimentando todo mundo. Calma! E aí você falou com a fulana de tal e olhou pra mim com uma cara assim. E aí virou as costas, foi lá pra sua casa. E eu fiz assim pra você e você não olhou. Irmãos, diante do Senhor. Sentiu Irmãos, como nós deixamos o diabo falar na nossa mente, não é mesmo? Como a gente deixa ansiedades, preocupações mostrar pra gente algo que não tem fundamento nenhum. Por isso que eu estou falando, tem coisas que vêm, que você fica imaginando, nós temos uma luta, né, uma batalha mental aqui. Nós temos de analisar para ver se isso que nós estamos pensando tem fundamento. Porque às vezes nós vivemos mais tempos tristes, preocupados, ansiosos e ainda cobramos de Deus. Porque eu não sou feliz? Porque eu vivo mais tempo triste do que alegre? Se o Senhor fala alegrai no Senhor, né? Tem um versículo que nós vamos estar lendo. Outra vez digo alegrai-vos. Por que se na tua palavra fala que até a tristeza pula de alegria, né? Na presença do Senhor? Eu falei, irmão, espera aí. Quando nós estamos no meio de um monte de gente, nós cumprimentamos uma pessoa, agora você tem que fazer assim. Se não tiver ninguém, continue sorrindo. Não é mesmo, irmã? Aí ela começou a dar risada. Eu não pensei nada de você. Eu te amo, irmã. Para com isso. Para de deixar o diabo te usar. Não é mesmo? O inimigo não faz isso. Eu não vou perguntar quantos de vocês já acharam que eu estava com raiva de vocês. Mas é o normal. Mas agora, depois disso, eu aprendi.
Eu não vivo assim. Eu só fico assim quando eu estou em época de prova, já que ele não está aí. Esse dia ela falou, você não está normal. Eu falei, estou em época de prova. Ah, tá. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os conflitos que vêm, preciso analisar para ver se tem fundamento. Senão o inimigo vai ficar te usando para estar te oprimindo e oprimindo os outros também que estão ao teu redor. Porque não é só você que está sendo oprimido, mas por você estar se sentindo oprimida, você vai oprimir seu marido, você vai oprimir os seus filhos, você vai oprimir o seu cachorrinho que não tem culpa de nada, o vizinho que vai dar um bom dia para você e você vai falar, bom dia, né? Temos de analisar. Depois daquele dia, uma outra irmã fez isso comigo. Eu continuei adorando o Senhor. Não peguei a irmã no braço. Fui lá, abracei a irmã e morreu. Entendeu? Serviu para... Se alguém tem alguma coisa contra mim, venha. A mim fala. Eu não. Não vou te pôr dentro da salinha, porque as salas não têm porta. Mas não fica a semana toda pensando. Eu me lembro uma vez que o pastor falou assim, olha, hoje era ceia, né, o dia da ceia e tal, e ele falou, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até o seu irmão e fale. E eu estava lá fora, meu Deus, eu nunca fui tão abraçada e tanto perdão, recebi tanto perdão. Pastora, me perdoe. Me perdoe, porque eu pensei que a senhora estava assim comigo. Porque eu pensei que, irmãos, se você acha alguma coisa, vai até o irmão e fala. Resolva os seus conflitos. Eu estou falando em relação à experiência que eu passei, mas quando eu falo, eu quero que você pense o que você está passando. Porque eu tenho minha individualidade, eu tenho minha, né? Mas você tem a sua, o que você está passando. Porque quando eu sinto na igreja e Deus vai usando o servo dele para falar comigo, eu vou olhando para mim. Eu não olho para aquele, fulano deveria ter vindo, né? Ele não veio, aí perdeu essa palavra, eu não acredito. Mas eu vou falar para ele, pode deixar. Entendeu? Temos de analisar. Vamos lá agora, hein? Espera aí que o computador... Quinto, vamos lá. É o sexto. Quando seus pensamentos ficarem buzinando, como eu falei, internamente, que o pior está por vir, ore a Deus e cante. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu não sei direito isso. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Coloca no seu som. Pede desculpa para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda e solta o som da caixa. E cante, e adore, e faz os exercícios. O melhor de Deus ainda está. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. É por isso, é pela fé. O melhor de Deus. Eu posso estar passando essa fase, mas Deus vai mudar a minha história, porque eu creio, tem que crer, irmãos, porque eu acho que eu creio, eu acho que Ele vai mudar, eu acho que eu não vou viver assim. Você acha ou você tem certeza? Porque o Senhor, Ele não brinca quando Ele fala que aquele que crer verá a glória de Deus. Pastora, eu queria que a senhora estivesse na minha pele para a senhora olhar para a situação que eu estou passando
e falar que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu queria que a senhora estivesse na minha pele. Eu já passei nessas experiências. E passo. Mas uma coisa eu tenho certeza: que só tenho o Senhor Jesus. E se eu só tenho Ele, o melhor dele vai vir ou não vai vir? Vai vir. E se você não conseguir crer, seja sincera com Deus. Eu já contei isso na igreja, que uma vez eu ajoelhei para orar e jejuar e eu não estava bem. E eu falei: Deus, se o Senhor não me ajudar agora, eu vou morrer, porque eu não estou bem, não estou com vontade de falar com o Senhor, eu estou muito fraca, eu não consigo nem olhar para cima. Fui sincera com Deus. Nós estávamos passando muita pressão ministerial, muita. Sabe, você não se sentiu nada, mas glória a Deus. Porque quando você não se sente, você se sente um nada, Deus te valoriza. Se Deus não te valorizasse, Ele não punha o Espírito Santo dele dentro de você. Porque Deus não põe o Espírito Santo de Deus, o Espírito dele dentro do nada. Pois eu estava me sentindo assim. Eu falei: Deus, não estou com vontade de orar. Seja sincero para Deus. Irmãos, eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu senti naquele dia que eu falei: Deus, eu não consigo orar, eu não sei nem o que eu vou falar contigo. Eu sentei, eu estava no meu quarto, sentei no chão, depois ajoelhei de novo e comecei a falar com Ele, mesmo ali. Senhor, só o Senhor sabe o que está dentro aqui do meu coração. Só Deus sabe o que está dentro do seu coração. Eu não sei. O psicólogo não sabe. Eles não têm poder. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, Ele tem poder para te ajudar, para te controlar, para te fortalecer. Mas precisa ler, né? Se alimentar da palavra. Eu falei para Deus, eu estava numa ansiedade doida. Eu não sei se o Ever lembra, se lembra dessa situação. Eu comecei a ler, irmãos, ver, ter uma presença, ter uma visão. E eu via um anjo, né? Que dançava. Eu sempre fui muito assim, radical em relação às coisas de Deus, devido à minha criação de uma igreja, né, que não dava tanta ênfase às coisas do Espírito Santo. Não que não via como importante, via, mas eu comecei a ter aquela visão e eu pensei, sentei de novo no chão e eu falei assim: e aí, agora eu estou querendo manipular meu cérebro. Meu Deus, estou mal mesmo, Senhor. Eu comecei a sentir um calor do Espírito Santo. Deus começou a me envolver. Aquela mulher que estava mal, que não estava com vontade de orar, que não estava meio desacreditada, porque a gente deixou tudo para fazer a obra de Deus, e as pessoas estavam excluindo. Irmãos, as pessoas podem te excluir, mas Deus te inclui. Né? Deus te inclui. E aí o que aconteceu? Deus começou a mover ali. E Deus novamente, Ele falava assim para mim, irmãos, porque foi a partir desse dia que mudou a minha vida. O Senhor falava assim: dance na minha presença.
Eu era de uma igreja, irmãos, muito radical, agora ela está mudando. E eu me lembro que uma vez que uma irmã dançou na minha frente no acampamento, eu falei para ela assim: olha, é o seguinte, você está pensando que aqui é balada, né? Você está muito na carne, minha filha. Ela: que isso, Sandra? Eu falei: é isso mesmo, você está aqui deixando as emoções aí tomar conta de você. Foi mesmo, irmãos. Eu era pavio curto. E foi aquela coisa, uma coisa muito chata. Deus falou, a primeira coisa que Deus falou: dance na minha presença. Ali naquele mover, aquela coisa muito boa, muito gostosa, aquela paz inexplicável. E aí eu levantei e eu comecei a fazer assim. E comecei a adorar o Senhor. Porque ali Deus foi falando, e o louvor Deus foi colocando dentro de mim, né? O Espírito de Deus está aqui.